Bem, amigos da Nova Rio TV, eu, Maju Leandro, vim até Raposos, nesse quadro Nova Rio dos Bairros, para contar um pouquinho desse bairro, né, que é o bairro centro da cidade, o bairro referência para a cidade, o bairro onde passa o Ribeirão da Prata e o Rio das Velhas. E nós estamos hoje aqui em especial conversando com o seu Aloísio, que é um morador de Raposos, que passou nas últimas enchentes uma situação muito desagradável, que todos conhecem, todos sabem da situação que Raposos ficou, sabem o que os moradores viveram naquela época, mas graças a Deus estão tentando se recuperar. E eu gostaria que o senhor Aloísio contasse um pouquinho para a gente o que ele viveu naquele dia e falasse um pouquinho do como foi, né, viver, mais uma vez, essa enchente em Raposos. Boa tarde, senhor Aloísio. Boa tarde. Bom, a história é longa, mas vamos partir da última enchente, que é a que mais interessa, que foi a maior que houve, né? Então, eu como vítima, eu moro aqui, a gente tem o privilégio de morar numa área boa, porém a área de risco. A gente sabe, quem mora na área de risco, corre risco. Então, em ano passado, 2022, deu enchente, ficou 8 metros e 74 centímetros acima do Ribeirão da Prata, que é a referência da gente. E eu fiquei aqui em casa, a minha esposa e minhas filhas saíram com o corpo bombeiro, eu quis ficar aqui. E a água vem nesse nível aqui, ó. Que está exatamente onde eu estou pondo a cerâmica. Então dá 8 metros e 74 centímetros. Dá para imaginar essa área toda coberta de água e todo mundo alagado, né? Mostra pra gente aqui aonde que tá, onde está o nível, né? Que foi marcado da água que chegou aqui na casa do seu Aloísio. A água chegou até aqui, na última enchente. E para você ver, a última enchente também teve uma grande, né? Olha como é que ela ficou. Então aquela casa ali, ela chegou até o telhado, quase um telhado. E então esses telhados aqui todos foram cobertos pelas águas. E o seu Aloísio passou por um momento muito difícil, né? E eu queria que ele falasse também com a gente como foi essa situação, como foi se ver de baixo, por cima, de lado, água na sua casa. É uma situação desagradável, mas eu tive que enfrentar. Eu moro na área de risco, né? E o problema maior foi as mineradoras, que eu acho não, tenho certeza, que liberou a comporta e tudo com barro. Veio muita lama de minério, coisa que não aconteceu nas outras enchentes. Então, o problema maior, eu acho, foi esse, que a água vem de cima e não tem como você fugir. Mas no abrir as comportas e liberar os minérios, é que agravou mais a situação. Tem casas aqui que até hoje está com barro dentro de casa. E me diz uma coisa, senhor Aloísio, o poder público, o senhor recebeu alguma verba do poder público, alguma assistência para poder ajudar o senhor a reconstruir a sua residência? Veio uma verba do governo que eu fiz questão de aceitar, porque foi tirada dos impostos que nós pagamos. Eu recebi R$ 1.200 de 3 vezes, 3 de R$ 400. Agora não fez nem cosquinha para cobrir a despesa que eu tive. Mas a minha casa, eu fiz ela mais alta, inclusive por causa da enchente anterior, eu fiz a mais alta, não foi atingida por isso. Senão estaria na mesma situação de muitas pessoas, inclusive minha filha que mora do outro lado lá. Muito bem. Nós estamos aqui próximo à Ponte Nova de Raposos, ou as duas pontes, né, que eles falam aqui do Ribeirão da Prata. E saindo daqui, nós vamos lá para a Praça do Skate, aonde as pessoas também vão falar um pouquinho desse assunto, que é a situação pós-enchente, a recuperação dos bairros, da cidade, dos comerciantes e também dos moradores, principalmente. Como o senhor Aloísio falou mesmo, ele recebeu R$ 1.200, é isso, Aloísio? Então, dividido em 3 vezes. Então, fica difícil, né, para um morador se recuperar com R$ 1.200. Então, a gente vai seguir para lá e falar com mais moradores. Mais uma vez, o Jornal Nova Rio, o quadro, né, Nova Rio nos Bairros, veio até Raposos, como a gente já tinha feito lá a nossa reportagem com o seu Aloísio, contando um pouquinho do sofrimento dele nessas enchentes. Agora nós vamos para um lado mais sério da situação. Nós estamos aqui, né, com os moradores que estão reunidos para cobrar um direito que já foi
decretado, que já foi assacionado, tá dentro dos cofres públicos do município e os moradores até agora não obteve resposta. Nós estamos aqui com um morador que ele vai contar um pouco para nós dessa situação, que é aquele dinheiro, Recupera Minas, que é para recuperar a cidade, recuperar os moradores, tanto os moradores físicos como moradores que têm CNPJ, que são os comerciantes. E eu vou começar aqui com o comerciante, que vai falar um pouquinho de tudo que ele está passando ultimamente, pós essas enchentes que veio a Raposa. Como você se chama? Alcidmar. Conta um pouquinho pra gente, o que está acontecendo aqui em Raposa, o que você está vendo sendo feito e qual é a sua petição, a sua reivindicação hoje aqui no quadro Nova Rio nos Bairros. A questão minha, que teve uma reunião, né, na escola Sagrado, e eu estive lá. Porque na Câmara eu tentei, né, a palavra na Câmara, não tive resposta, não pude falar nada, porque eles decretaram a lei lá que o morador comum não pode falar nada, né, ele não pode falar nada, lá não pode nem abrir a boca. Como eu fui nessa reunião, eu fiz um questionamento sobre esse dinheiro que está bloqueado na conta, que é quase 4 milhões de reais, desde março desse ano. E perguntei eles qual que era, em que eles iam passar para os atingidos, ou em que eles iam gastar dinheiro. Eles me falaram, a irmã do nosso prefeito me falou que esse dinheiro realmente está na conta, esse dinheiro está bloqueado, que eles estavam fazendo um projeto para poder fazer direcionamento do rio. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Esse dinheiro não veio para isso, todos nós sabemos disso, esse dinheiro veio para os atingidos, para passar em mão dos atingidos. Eles deram a parcela de R$400, né, de 3 vezes, que foi R$1.200 para cada pessoa da família, só que esse outro dinheiro que veio, esse dinheiro está com eles. E a gente não sabe o rumo que esse dinheiro vai, entendeu? Não sabe o rumo. Então, o que a gente está perguntando aqui, o que eu estou perguntando aqui para a população aqui, entendeu? Qual que vai ser, entendeu? Que eles dão a gente essa resposta desse dinheiro, né? Eu quero a resposta desse dinheiro para a população dos atingidos, que esse dinheiro já era para estar na mão dos atingidos. Você já viu aí, você já filmou algumas coisas, já entrevistou pessoas de casa aí, você está vendo a situação, tem pessoas que estão morando de favor, tem pessoas que estão morando de aluguel, a casa das pessoas, tem casa de pessoas com lama, tem casas caídas lá, ó, você filmou, tem casas caídas, e aí? E aí? Eles estão esperando o quê para passar? Eles estão esperando outra enchente para eles virem e fazer alguma coisa? Que eu acho que é isso que eles estão esperando, outra enchente para vir fazer alguma coisa. Lembrando que não só, né, esse morador que foi atingido, tem outros moradores aqui. Eu queria falar aqui com a dona Terezinha, né? Ela vai falar um pouquinho da situação dela, né? Vem aqui, dona Terezinha, falar com nós. Não sinta vergonha, a senhora. Exatamente, a senhora é cidadã. Como cidadã, exatamente. Então, representando a minha cidade. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. A senhora foi atingida? Quem foi atingida da sua família? Eu, graças a Deus, eu não fui atingida, mas meus amigos foram. Para mim é a mesma coisa que se eu estivesse sendo atingida, que eu sofri muito com isso, sabe? Tenho a casa do meu irmão, né, que teve problema muito sério e ele está tendo problema de saúde até hoje, né, devido a essas perdas que ele teve, né? Ele está com 78 anos, já fez 2 cirurgias de coração. Esse rio aqui não era assim, porque isso aqui foi invadido, essa parte aqui foi toda invadida, então eles jogaram o rio para lá. Eu queria perguntar uma coisa para a senhora. O seu irmão, já que a senhora mostrou a casa dele, né? Tá ali a casa dele. O seu irmão recebeu alguma assistência, né? Do poder público, toda essa situação? 3 vezes, igual todo mundo recebeu, 3 parcelas. Ele recebeu apenas R$1.200, essas 3 parcelas. Mas sobre a situação de saúde dele, a casa dele não foi tão boa, né? Ninguém nunca procurou ele para isso, não. Ninguém nunca procurou para saber se está bem ou se não está. Também tem outros moradores aqui, gente, que tem. Eu queria pedir aqui os moradores que viessem aqui, se quiser falar, né? Viesse aqui perto de mim para falar com a gente, para explicar para a gente a sua situação, porque se você não tem a voz, você não tem vez. Nós só temos voz e vez quando começamos a falar. Tem mais um morador aqui que vai se manifestar. Como é que você se chama? Meu nome é Pedro Sodré Filho. Qual a situação do senhor, seu Pedro, nesse momento? Minha situação, eu tenho 2 casas que eu estou arrumando. Estou tentando arrumar. O salário é pouco, então não tem como você arrumar as coisas assim de uma vez. Então eu estou morando de aluguel, estou morando na casa do meu cunhado até hoje. De favor.
Porque ele é porque nós somos muito ligados, eu mais ele, então a gente combina, ele não está me cobrando. Mas se eu estivesse pagando, como que eu ia fazer? Eu ia mexer com as duas casas minhas aqui, não tem jeito, entendeu? E o poder público se manifestou alguma coisa com o senhor? Ou o senhor foi igual a todos, recebeu R$ 1.200? Recebemos 3 parcelas de 400 cada um. Eu e minha dona recebendo duas parcelas. Foi R$ 1.400. O auxílio aluguel, o senhor não procurou a prefeitura para cair dentro desse auxílio aluguel? Não, mas acontece que a gente ia lá, mas não resolvia nada. Entendeu? E aí, peguei e larguei para lá. Difícil, né, gente? Olha, Fúzio, eu queria entrevistar mais alguns moradores aqui. A senhora aqui, como é que a senhora se chama? Terezinha. Mais uma Terezinha, viu, Fúzio? Eu aqui reivindicando seus direitos. Dona Terezinha, o que aconteceu com a senhora nessas enchentes e pós-acidente? Minha casa ainda está lá sem arrumar, que eu não tenho condições ainda de arrumar. Estou morando na casa da minha mãe. Antes a prefeitura pagava para mim o auxílio aluguel, mas depois acabou, né? Então eu tive que ir para casa da minha mãe. E ainda não tive condições de arrumar minha casa. A senhora verdadeiramente não teve nenhum ponto positivo, né, depois de tudo isso que aconteceu? Assim, eles foram lá para poder tirar, né, a terra, mas parou, não tirou tudo não. Minha casa ainda tem terra. E por que a senhora saiu do auxílio aluguel? Porque eles não pagaram mais. Aí eu tive que sair. Muito bem. Tem mais morador aqui, viu, Fúzio? O que mais tem aqui hoje é morador. A matéria vai ficar completa, a matéria não vai ser cortada, a matéria vai ficar no ponto das pessoas entenderem a situação. Tem mais moradores aqui, né? A senhora também é moradora, né? Sou moradora da rua Erval Silva. Sou comerciante, fui atingida, quase 8 metros de altura, foi até na minha casa, o depósito revirou ponta a ponta e nós ganhamos 3 parcelas de R$ 1.200. Os comerciantes, como que vão sobreviver? A Raposa é uma cidade pobre. Geralmente todo mundo tem que sair para trabalhar fora. E os poucos comerciantes que tem foram atingidos, muito atingidos, e recurso nenhum para recomeçar de novo. É com a cara e a coragem. E a senhora já foi procurar os seus direitos na prefeitura? O que eles falaram para a senhora? Na prefeitura? Não procurei direito, porque o direito que nós temos só foi de R$ 1.200, 3 parcelas, todo mundo falou. Qual outro direito que eu vou pedir lá? Mas como o primeiro morador falou, eles falaram que tem milhões na conta do poder público para ser dividido para vocês, para socorrer essas pessoas que foram atingidas. Vocês não foram até a Câmara dos Vereadores cobrar isso dos vereadores? Já teve gente representando lá, né? Muito obrigada. E a senhora é moradora daqui? Sou moradora. E a senhora foi atingida na sua casa ou no seu comércio? Minha casa. E a senhora teve algum socorro? R$ 1.200 para cada um da casa, né? E sobre aí, dividido em 3 parcelas, eu fiquei de aluguel até de janeiro de 2022 até setembro agora de 2023, tentando arrumar minha casa, que ainda está na metade, sem condições de arrumar, mas vamos vivendo. Né? A situação. Isso não é só agora, isso vem desde 1997, que teve a primeira enchente. Se 1997 para cá já entraram vários e não fez nada, nós vamos continuar da mesma forma. Então, Fúzio, nós estamos numa situação muito difícil, né? Porque nós estamos aqui em Raposos, viemos aqui, né, fazer esse trabalho que é a Nova Rio nos bairros, fazer com que a população tivesse uma voz através da TV, através do quadro Nova Rio nos bairros, da TV, Nova Rio TV. E nós estamos passando por essa situação aqui. Os moradores estão todos, né, revoltados, porque não tem resposta do poder público, o poder público se fechou, o comerciante não tem mais as portas abertas, alguns comerciantes fecharam suas portas porque não tem condições de manter o seu comércio. Comerciantes que não têm condições nenhuma de reerguer aquilo que foi trabalho de anos. E a Prefeitura de Raposos, com todas as vezes que a gente faz a matéria, a Prefeitura de Raposos, a Câmara dos Vereadores, o Conselho de Assistência Social está sendo convidado por nós a comparecer, a mandar uma resposta para nós, porque os moradores precisam de resposta, os moradores precisam de representantes. E aqui em Raposos nós estamos vendo que a representação do povo não está acontecendo. A Câmara dos Vereadores, nós ligamos para alguns vereadores, uns nem responderam as nossas mensagens, outros disseram que estavam viajando e outro falou que vai falar e que nós vamos até procurar ele para a gente entender melhor esse lado que é
essa cobrança dos moradores tanto pelas suas casas, tanto pelos seus comércios. Eu acho que tem mais comerciantes aqui, eu vou falar aqui com a Michele, né, porque a gente conhece a situação da Michele, eu conheço a situação da Michele, sei que ela é uma comerciante aqui, que está tentando voltar a ser o que ela era antes, porque ela perdeu tudo, o comércio dela. Ô Michele, boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente aqui como foi essa perca para você, o que aconteceu e o que a prefeitura falou com você como comerciante. Então, indescritível, né? Eu relatar tudo o que ocorreu, porque em 2020 eu perdi a loja, né? Veio um pronto atendimento do Ministério Público na porta da prefeitura. Aí minha contadora me ligou e falou, vai lá na porta da prefeitura, faz essa relação, leva foto, leva tudo que você tiver e faz essa relação e entra. No dia, o atendente, né, que estava lá no Ministério Público, falou assim, viu as fotos, ficou horrorizado do que era antes, que eu levei o antes e o depois, sabe? Aí ele falou assim que ia dar uma prioridade. E até hoje, né, eu não obtive resposta. E acho que nem vou ter, né? Tá claro para todo mundo. É isso, a minha revolta é essa. A situação muito difícil, viu, gente, aqui no Raposos. Nós vamos tentar falar com o vereador que ligou para a gente, foi o único que respondeu para a gente, falando que vai dar uma explicação sobre esse assunto, sobre a situação desse povo aqui nesse bairro, que é o bairro, né, que fica à beira do Rio das Velhas. Aqui é uma avenida muito movimentada, uma avenida que tem muitos comércios, e a gente vai mostrar também os comércios que estão fechados, algumas portas estão baixas. Por quê? Porque não teve como abrir mais. Alguns moradores, como o seu Pedro falou, que está vivendo de favor porque não tem moradia, porque a moradia dele está totalmente destruída pelas águas, e ele está morando de favor. Como entre outros na cidade de Raposos, que não teve, né, a oportunidade de falar para contar a sua situação. É muito difícil para uns moradores que lutaram anos para conseguir uma casa própria e de repente não tem nada. Moradores que deram todos os seus direitos trabalhistas para abrir um comércio depois de aposentado e hoje não tem nada. E não teve ajuda do poder público. E esse dinheiro, como mesmo foi falado aqui na reportagem, está nos cofres públicos. Dinheiro que é do povo. Dinheiro que não pode ser desviado. Dinheiro que não pode ser usado para limpar rio. Dinheiro que não pode ser usado para fazer asfalto. O dinheiro é para socorrer as vítimas das chuvas de 2021 e 2022. E é isso que a população quer saber. Finalizando a nossa reportagem Nova Rio nos bairros em Raposos, né? Para nossa alegria, o povo veio e reclamou, mas para nossa tristeza, a Câmara dos Vereadores não se manifestou. Nós ligamos para alguns vereadores, eles não quiseram gravar entrevista. Então eu quero deixar um recado aqui para os vereadores. Vocês têm 15 dias para mandar resposta para nós sobre essa matéria. Um dos vereadores até chegou a ligar para nós, dizendo que quinta-feira vai se reunir, né, junto ao poder público, junto ao executivo, para obter essa resposta que os moradores estão pedindo, que é sobre esse projeto que está sendo, né, esperado pelos os moradores. Então, nós vamos encerrar o Nova Rio nos bairros aqui em Raposos, dizendo a vocês que se você quiser participar do Nova Rio nos bairros, é só ligar para a Nova Rio TV, para poder falar o que está precisando no seu bairro, na sua cidade, que nós vamos até você. Então, eu, Maju Leandro, junto com Cleverson Luiz, saímos de Rio Acima e viemos a Raposos. E fazemos um trabalho que você, a população, precisa saber, que é reivindicar os seus direitos. Então, você que é de Raposos, Rio Acima, Nova Lima, quer aparecer, quer fazer valer a sua voz, o seu direito de cidadão, então vem aqui para o Nova Rio nos bairros. E nos despedindo de Raposos hoje, né, com essa, né, decepção, porque não obtive nenhuma resposta dos vereadores, não obtive resposta nenhuma daqueles que nós convidamos a falar, mas deixando aqui que os vereadores de Raposos se manifestem através da nossa rede social ou através da Nova Rio TV, do nosso e-mail, da nossa assessoria de imprensa, para que os moradores de Raposos tenham essa resposta, que é esse dinheiro que está ainda guardadinho, mas bem guardado nos cofres públicos. Muito obrigada a todos. Maju Leandro, direto de Raposos, para Nova Rio TV, no quadro Nova Rio nos bairros. Eu estive presente lá com a Maju Leandro, né? Eu vi lá a revolta de alguns da população, falando aí sobre a questão de ter recebido R$ 1.200 dividido em 3 vezes, 3 parcelas, né, Maju?
3 parcelas. Eu fico pensando, o que que a gente vai fazer com R$ 1.200? É igual o primeiro entrevistado que falou para nós aí, aquele senhor, o senhor Aloísio, né, que R$ 1.200 não faz nem cosquinha, realmente pelo prejuízo alto que ele tomou, com certeza, não faz nem cosquinha mesmo, né, R$ 1.200, gente. Né, e depois de né, o povo de Raposos ter sofrido tanto com essa última enchente, que essa ultrapassou a de 97. Então, né, eu estive lá no dia, essas imagens que vocês viram aí da enchente, foi até eu mesmo que fui em Raposos fazer uma cobertura, aí eu arquivei essas imagens, foi até bom ter arquivado. Olha a situação dessa casa. Essa casa está até hoje, né? Nós estamos em 2023, essa casa se encontra aí, né? Os moradores com certeza até desanimaram aí de recuperar essa casa. Então, é uma situação triste, né, de ver a população de Raposos sofrendo, né, querendo saber, né, se eles vão ter mais algum tipo de ajuda, porque realmente eles precisam. Esse povo, né, que sofreu tanto, né, com essa última enchente, né, está precisando mais de ter aí o reconhecimento do poder público.